é chamar nos céus com serafins que irem morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Em fervente oração, veio teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Graças a paz, meus irmãos e minhas irmãs, como vocês estão? Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa nova transmissão. Essa nossa aula de teologia de hoje, nós estamos falando sobre louvor e adoração e nós já começamos com um momento de louvor, ouvindo o pastor Rafael, que nos trouxe essa melodia tão bonita. Vocês sabem como se chama essa coletânea de músicas que é feita da maneira como ele fez agora? Alguém sabe o nome? Quem souber, digita aí. Alguém sabe o nome aí? Nós temos algumas possibilidades de nomes para isso, então eu trouxe pelo menos 3. Alguém, quem sabe aí alguma das 3 possibilidades, comenta aí, por favor. Alguém? Ninguém sabe? Não é possível. Então nós vamos aprender hoje. Como é que se chama, pastor? Qual é o nome que nós damos? O nome mais antigo, mais tradicional é Pupurri, que é muito utilizado quando se fala de música clássica ou de canto coral. Tem também a palavra mashup, que é a palavra mais moderna, né? Que é a junção de 2 ou mais músicas. E a mais usada, principalmente no meio gospel, é a palavra medley. Todos esses três nomes significam a mesma coisa. É uma junção de 2 ou mais canções. Geralmente são trechos de cada uma das músicas. Não se cantam todas as músicas, a letra inteira de todas as músicas, né? Pega um trecho de cada uma e geralmente eles mantêm o mesmo tom. Ou pode haver uma modulação, mas nada muito aparente. Então, geralmente eles mantêm um tom. Eles pegam músicas ou que já estão no mesmo tom ou fazem essa adaptação. Legal, né? Interessante saber dessas coisas. Queridos, hoje nós estamos aqui com o pastor Rafael. E o pastor Rafael, como todos já sabem, ele tem uma vasta experiência na área da música, do louvor na igreja. E como nós estamos trabalhando o tema louvor e adoração, eu o convidei para participar conosco hoje. Eu vou fazer algumas perguntas a ele para que ele possa nos passar um pouco da sua visão, da sua interpretação com respeito ao louvor. Em especial, hoje nós vamos falar sobre estilos de louvor.
Claro, nós vamos rever alguns conteúdos, algumas disciplinas que nós já estudamos antes e para a gente poder somar nessa construção aí do nosso conhecimento sobre louvor e adoração. E eu começo perguntando ao pastor Rafael sobre a visão dele. Qual é a visão do pastor Rafael com respeito ao mundo gospel de hoje? Qual a leitura que ele faz desse mundo gospel que nós temos hoje? Em especial no que se trata da musicalidade da música nas igrejas. Olha, como em várias áreas, o mundo gospel no Brasil ele é bastante influenciado pela cultura norte-americana, né? Então você vai observar que muitas das canções mais famosas, eu diria que a maioria das canções mais famosas que nós temos têm sido cantadas nas igrejas, nós encontramos aqui nos Trending Topics, encontramos no YouTube, são músicas originalmente norte-americanas que foram traduzidas, né? Fizeram uma versão em português. Então essa é uma das características da música gospel atualmente. Antigamente não era tão influenciado. Se você for parar para pensar há 15 anos atrás, por exemplo, essa influência era menos notável, né, nesse meio gospel. Isso não é algo nem ruim e nem necessariamente bom. Eu penso que se nós produzíssemos mais músicas gospel tipicamente brasileiras, a gente poderia colocar mais a nossa identidade nessas músicas, né? Então, eu acho que alguns grupos são muito bons nisso. E, por exemplo, Diante do Trono, apesar de usar várias músicas norte-americanas, eles também têm composições próprias. A gente vem o Fernandinho, o Leonardo Gonçalves, a maioria deles faz essa mescla de tanto versões de músicas norte-americanas quanto músicas totalmente brasileiras. Existe um fenômeno que é relativamente novo chamado worship. Eu até assisti um vídeo outro dia falando sobre isso. Worship nada mais é do que esse estilo Hillsong, esse estilo Bethel Church. Aqui no Brasil nós temos uma porção de bandas. É um estilo de música bastante usado por bandas e, consequentemente, ministérios de louvor. São músicas de melodia simples, elas são fáceis de serem tocadas, 3 notas se toca uma música. Então, para quem está iniciando a aprender um instrumento, ou até mesmo iniciando no canto, é uma ótima começar pelo worship. Então, nós temos aí, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Tem músicas que chegam a ter 2 notas. Então, facilita para quem toca, e a letra também é curta, o que também facilita para quem canta. O problema é quando a gente pega esse estilo e se fixa nisso. Isso faz com que a gente, enquanto ministros, enquanto músicos e musicistas, isso nos impede de evoluir. Então a gente precisa, é importante esse tipo de música. Elas geralmente, vocês vão perceber que elas têm o mesmo tom, um tom muito semelhante, né? A maioria e uma letra com uma frase de efeito que se repete várias vezes. Então isso eu acho que eu não tenho nada contra esse estilo de música, mas eu acho que uma igreja, um ministério de louvor saudável, ele precisa mesclar, não ficar preso só nesse estilo de música. Mas para concluir essa parte, eu avalio que esse meio gospel no Brasil, as pessoas se tornaram muito estrelas, né? São todos blogueirinhos, são artistas mesmo, assim. Então eu acho que isso pode acabar atrapalhando a vida ministerial. Antigamente as pessoas, não é que isso seja novo, né? Antigamente você deve lembrar que os cantores iam na sua igreja, eles exigiam um cachê e mais que vendesse tantos discos, tantos CDs. Hoje em dia a gente praticamente não se vê mais CDs para vender, muito menos discos.
Então eles usam uma outra estratégia. Então hoje é uma disputa de likes, de seguidores, aquela coisa de os seguidores que deixaram de ser apenas apreciadores, agora são realmente fãs, querem saber o que o artista come, para onde ele vai, como ele se veste, então o que usa, dicas de maquiagem, como se arruma. Então isso eu acho que não tem mais, nesse sentido, não tem mais diferença entre cantores, que muitos deles são pastores, pastoras, e o mundo secular, né? Então eu acho, nesse sentido, tá a mesma coisa. E isso eu não acho tão positivo, assim. Alinhado a essa sua fala, pastor Rafael, como você avalia as letras das músicas hoje que são cantadas nas igrejas? Então, como eu estava falando anteriormente, esse estilo worship, ele acaba empobrecendo um pouco as nossas letras. É mais fácil de memorizar, tem uma frase de efeito, mas muitas vezes essas letras não são bíblicas. É claro, não estou falando só do worship, mas a gente precisa avaliar sempre a letra das canções, né? Nós temos canções proféticas, por exemplo. São canções que falam sobre o homem. Te animam, falam, você vai vencer, não se preocupe, Deus está com você, pare de sofrer, né? Tem uma música relativamente nova que fala não pare. São músicas que tocam muitas vezes no coração do homem, mas infelizmente eu acho que ela pode também acabar tocando no ego. O homem ou a mulher, a pessoa que está ouvindo, se sentir tão especial que ele esquece que a glória é de Deus, né? Isso pode nos levar, não falo assim das outras pessoas, eu me incluo também. Então, se a gente ouvir somente esse tipo de música, você vai vencer, vai dar tudo certo, você é bom, essa mensagem de autoajuda, dê o seu melhor, a gente acaba esquecendo de Deus nessa história toda. Tem muitas canções que, por exemplo, não falam de Deus, nada. Então a gente poderia dizer que o louvor profético é aquele que tem como objetivo transmitir uma mensagem para as pessoas que estão participando de um culto, de uma reunião. É como se fosse uma mensagem, uma pregação cantada. E o louvor, a adoração, seria, na verdade, o cristocêntrico. É isso, sim, pastor? Sim. Um exemplo, quando você canta uma música dizendo quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Isso é um hino profético que fala sobre você, fala sobre o homem. Vai lá, Deus está falando com você, você consegue, você é bom, Deus te ama, né? Tem aqueles hinos mais melancólicos, né? Por exemplo, me ama, Ele me ama. É uma autoafirmação, eu estou dizendo, Ele me ama, vai dar certo. Esse é um tipo de hino profético. É importante a gente sempre observar as letras, porque muitas vezes acontece de ouvirmos canções que são baseadas em textos bíblicos, mas que algumas das vezes fazem promessas que não são para nós. Pegam textos do Antigo Testamento e usam como se fosse também aplicável ao tempo da graça. Então a gente precisa... O ministro de louvor, o líder de ministério, juntamente com os pastores, precisam sempre analisar a letra das canções. Não é só porque tem uma melodia bonita, uma frase de efeito que as pessoas vão chorar e vai dar tudo certo. A gente também ensina por meio de canções. Um outro tipo de louvor também seria o louvor congregacional, né? O que você tem a dizer com respeito ao louvor congregacional, pastor? O hino congregacional é extremamente importante. Na nossa igreja nós temos o hábito de começar o culto, o primeiro hino que se canta no culto é o hino congregacional. Isso acontece também em muitas outras igrejas, né? Igrejas cantam hinos da harpa. Hinos da harpa, de uma forma geral, são hinos congregacionais. Hinos do cantor cristão,
hinos, algumas harpas vêm com corinhos no final. Quais são as características desses hinos? De uma forma geral, eles têm melodia simples, que se repete. Não são complexos de serem cantados. Os hinos da harpa, por exemplo, ele se divide em duas partes. Uma são as estrofes, a melodia se divide em duas partes. Uma parte são as estrofes e a outra parte é o coro. Eu trouxe até uma harpa aqui, para que a gente tenha uma noção. Por exemplo, o hino de número 15, que fala "Ó quão cego andei". Isso, então nós temos aqui 4 estrofes nessa canção, hino número 15 da harpa cristã, e o refrão. Canta-se uma estrofe, a maioria deles funciona assim: cantamos uma estrofe, refrão, outra estrofe, refrão. Então a gente acaba que facilita para a igreja cantar. Porque a melodia ela é aprendida rapidamente, não tem muitas oscilações, não exige grande esforço, grande habilidade vocal para cantar os hinos congregacionais. E é bastante importante que o ministro, quem for cantar esse hino congregacional, entender que a congregação precisa estar em destaque. Então, os músicos, os instrumentistas dão tom, o ministro, a ministra de louvor explica. Muitas vezes é importante explicar a dinâmica do hino, como vai ser. A gente pode mudar essa dinâmica, pedir para que os homens cantem uma parte, as mulheres outra, ou dividir por fileiras. E aí, deu o comando, deu o tom, começou a cantar, deixa que a igreja cante. E nesses hinos congregacionais é bastante importante que esses hinos tenham uma letra de adoração, uma letra de fato que seja cristocêntrica. Fale sobre as grandezas de Deus, sobre as maravilhas, palavras de gratidão, né? Isso é uma estratégia infalível para começar um culto, preparando os corações, preparando as mentes para o que vai ocorrer nas demais etapas desse culto. Na sua avaliação, pastor Rafael, qual a importância do louvor dentro da liturgia de um culto? O louvor é extremamente necessário dentro de um culto, e a importância dele é que ele prepara os corações, prepara a mente para receber a mensagem. Um louvor ele não pode tomar o lugar da pregação, mas ele pode e deve ser um preparo para essa pregação que virá. Então, e é ideal que toda a organização do culto esteja alinhada. Então, por exemplo, se é um culto temático, a gente está chegando agora próximo da Páscoa. O culto é de Páscoa, os louvores precisam ser sobre a Páscoa, a prédica vai ser sobre a Páscoa, a pregação vai ser sobre a Páscoa. E a gente faz esse trabalho e fazemos tudo isso em uníssono, né? Em concordância. Uma coisa que é importante também, por exemplo, vamos cantar antes da pregação. Nós vamos estar agitado, o Ministério de Louvor tem a oportunidade para cantar 3 hinos. Porque o hino agitado deixa a igreja agitada, e aí, às vezes, até a adrenalina baixar para ela começar a ouvir a entender a pregação. Então, uma estratégia que eu sempre usei era é bom cantar hinos agitados também, porque a gente pede para as pessoas se levantarem, a gente pede para as pessoas se cumprimentarem e várias outras dinâmicas que podem ocorrer, mas sempre termine com um hino tranquilo, mais tranquilo. E uma dica extra: que às vezes acontece, o Ministério de Louvor vai cantar 2 ou 3 canções e uma delas eles estão inseguros, canta primeiro. Sabe por quê? Sempre cante a que for mais difícil primeiro, porque se você errar, até você terminar a segunda e a terceira música, as pessoas já se esqueceram. Agora, se você errar no final, isso vai ficar na mente das pessoas. Até você mesmo, até os próprios músicos vão
se sentem melhor. Errei no primeiro, mas eu deixei para o último a canção que a gente nunca erra, está tranquilo, então a gente canta. Então precisa ter essa sensibilidade para usar todas essas técnicas quando for necessário. Muito importante tudo isso que nós ouvimos, queridos. O louvor ele precisa casar com a liturgia do culto, precisa estar totalmente coerente com a proposta do culto. Um louvor que ele não tem essa coerência com toda a liturgia, as demais ações do culto, ele acaba atrapalhando o andamento de todo o desenrolar desse culto. E lembre-se, o louvor pode ser uma adoração, mas nem sempre a adoração é um louvor. Quando nós falamos sobre louvor, estilos de louvor, nós precisamos considerar que o louvor dentro de uma liturgia cultica, ele tem como objetivo tudo isso que o pastor Rafael falou: preparar os corações, preparar o momento, harmonizar as demais ações de um culto para que esse culto tenha um bom desenvolvimento. Nós vamos ler o Salmo de número 150. Esse Salmo nos fala sobre o louvor. É a doxologia do livro de Salmos, essa conclusão do livro de Salmos que termina assim. Salmo de número 150. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Salmo de número 150. Com este salmo, queridos, nós começamos a nossa aula de hoje já com a entrevista com o pastor Rafael, ouvindo um pouco da experiência dele. Diga-se de passagem, uma experiência de muito tempo, uma experiência que marca uma trajetória espiritual em que ele tem sido abençoado e que outras pessoas também têm sido abençoadas por meio do louvor. O louvor é um instrumento utilizado dentro da liturgia do culto e precisa ser considerado da maneira correta. Como eu disse a vocês, a adoração pode ser um louvor, mas nem sempre o louvor é uma adoração. Segundo o panorama que o pastor Rafael nos passou sobre o mundo gospel, nós vivemos em um momento de muita transição, de muita mudança. O mundo gospel hoje ele é muito parecido com o mundo secular em relação à posição ou posicionamento, melhor dizendo, dos cantores, né? Hoje nós temos muito estrelismo, pessoas que fazem carreira no mundo gospel e acabam conduzindo toda a população de cristãos a uma atitude de fãs, né? Pessoas que se tornam fanáticas, ao ponto de nós termos alguns cultos em que as pessoas aguardam os cantores do lado de fora para pegar autógrafo. Então isso é um momento de muita mudança e principalmente nas grandes igrejas, hoje o movimento neopentecostal é um movimento muito forte nessa área do louvor, nessa área da ministração. E nós temos grandes igrejas que promovem grandes eventos, e esses grandes eventos têm esse cunho não evangelístico, mas um cunho mais voltado para a arrecadação financeira e até mesmo para cativar mais pessoas, cativar mais fãs. Bem, queridos, quando nós falamos sobre louvor, segundo a Bíblia Sagrada, o louvor ele está intrínseco às obras. O louvor é intrínseco às obras. Significa dizer que o louvor faz parte das obras. Nós encontramos em Provérbios, capítulo de número 31, no verso de número 31, a Bíblia nos dizendo que a mulher que teme ao Senhor terá o seu louvor por meio das suas obras. Então, todas as obras que esta mulher fizer será louvada. O louvor faz parte das obras. Nós encontramos no Salmo de número 145 a Bíblia nos dizendo:
Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor. Salmo de número 145, verso de número 10. As obras de Deus louvam ao próprio Deus. Significa dizer que a identidade divina ou a essência divina está em todas as suas obras. E estas obras testificam sobre Deus. Por isso o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo de número 1, salvo me engano, ele nos ensina dizendo que toda a criação revela quem é Deus. Então nós descobrimos a essência de Deus em suas obras. Por isso dizer que o louvor é intrínseco às obras, ou o louvor faz parte das obras. O Salmo de número 148, no verso de número 7 ao verso de número 12, nos diz: Louvai ao Senhor desde a terra. As baleias devem louvar ao Senhor. O abismo deve louvar ao Senhor. O fogo deve louvar ao Senhor. A saraiva deve louvar ao Senhor. Os vapores devem louvar ao Senhor. O vento tempestuoso deve louvar ao Senhor. Toda a obra da criação, os montes e os outeiros, as árvores e os animais, todos louvam ao Senhor, porque todos são obra de Deus. Isso significa dizer que a obra de Deus manifesta louvor ao próprio Deus, testifica sobre Deus. Em Efésios capítulo de número 1, verso de número 12, a Bíblia nos diz que todos nós, com o fim de sermos, temos como objetivo ser louvor da glória de Deus, porque nós também somos obra de Deus. Significa dizer que a nossa vida é um louvor a Deus, ou deve ser um louvor a Deus. Em nós encontra-se a essência divina, a essência da criação, do poder criador de Deus. Efésios 1:5 nos diz: segundo o beneplácito de sua vontade, para que nós sejamos louvor da sua glória. Você consegue perceber? A obra, ou melhor dizendo, o louvor é intrínseco à obra. O louvor faz parte da obra. Todo ser criado testifica sobre Deus. Todo ser criado testifica do poder, da soberania, a complexidade da criação, a complexidade dos homens, a complexidade da natureza, dos animais. Tudo isso testifica da grandeza divina. Ou seja, todos aqueles que olham para a natureza, olham para a humanidade, conseguem perceber nesta humanidade que é uma obra sobremodo excelente. É uma obra sobremodo maravilhosa, de maneira que a essência divina, a essência do poder se revela em sua obra. Continuando aqui, queridos, a manifestação do louvor, ela acontece por meio do elogio e do reconhecimento, como nós já dissemos antes. Reconhecemos isso quando agradecemos, reconhecemos isso quando atribuímos, quando, por exemplo, nós dizemos graças a Deus, quando nós dizemos louvado seja o nome do Senhor por algo, e quando isso procede do nosso coração. O louvor, ele pode ser essa expressão. Por isso nós dizemos que o louvor é um instrumento também pelo qual nós manifestamos o nosso desejo de adorar. Esse louvor pode se manifestar por meio de instrumentos, pode se manifestar por meio de vozes, pode se manifestar por meio das danças também. Então nós temos o louvor em instrumentos, louvor em vozes, louvor em danças, louvor em gestos. Tudo isso é um instrumento pelo qual nós vamos expressar o nosso elogio, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento. Em Gênesis capítulo de número 4, no verso de número 21, nós encontramos o texto nos dizendo sobre Jubal. Jubal e o seu irmão se tornaram precursores de todos aqueles que tocavam harpa e flauta, instrumento de corda e instrumento de sopro. Em 1 Samuel, capítulo de número 18, verso de número 6 a 7, a Bíblia nos diz que os instrumentos foram usados e a dança também acompanhou os instrumentos. Quando Davi foi entrando na cidade vitorioso da guerra,
a Bíblia diz que as mulheres vinham, formaram uma grande multidão e começaram a tocar instrumentos e a cantar e a dançar, representando assim ou expressando a sua alegria, a sua gratidão, um momento de celebração. Em 1 Crônicas, capítulo de número 15, verso de número 16, a Bíblia nos fala sobre o uso dos instrumentos unido às vozes, quando levitas foram ordenados a chamar tocadores, instrumentistas e ao mesmo tempo colocar vozes junto com os instrumentos. Então, o louvor também caminha junto com a musicalidade em instrumento e em voz. Em Êxodo, capítulo de número 15, verso de número 20, a Bíblia nos diz que o povo havia experimentado um grande milagre. Passaram pelo Mar Vermelho. E do outro lado do Mar Vermelho, Miriam, juntamente com outras pessoas, pegaram tamborins e começaram a tocar tamborins e a dançar e a cantar a grandeza de Deus, o milagre que Deus havia feito. Que coisa maravilhosa! Então o louvor também caminha junto com danças, o louvor pode ser instrumentos, o louvor pode ser vozes, o louvor pode ser instrumentos e vozes, o louvor pode ser instrumentos, vozes e danças, tudo isso unido pode ser uma expressão de louvor. E como eu disse a vocês, o louvor precisa casar com a liturgia do culto, precisa estar coerente com a liturgia do culto, da reunião ou da missa. Se não houver uma coerência com o que vai acontecer com os demais atos do culto, perde-se o sentido da presença do louvor na liturgia. A liturgia são várias ações, são vários atos caminhando para um só objetivo. Em relação a isso, o músico precisa ter essa flexibilidade. Não é porque você ensaia uma música várias vezes que obrigatoriamente você está nesse culto. Precisa haver essa flexibilidade se for necessário. Muitas vezes ou a prédica, ou às vezes a oração, ou até mesmo a pregação, nos leva a lembrar de outros hinos. E às vezes o hino que a gente está, o hino que nós preparamos previamente não é o ideal para aquele momento. Então a gente precisa ter essa flexibilidade. Por isso o Ministério de Louvor é importante que tenha uma pasta com vários hinos, com a letra e as cifras, partituras, e ter essa comunicação. Os Ministérios de Louvor, depois de um tempo que estão juntos, eles vão adquirindo, os membros vão adquirindo essa intimidade, essa comunhão. Às vezes com um olhar você consegue se comunicar, um gesto, manda um bilhetinho, ou dá para cantar o hino tal, porque isso faz muita diferença. Uma outra questão é, essa coerência, ela também depende de uma sensibilidade. Por exemplo, como nós dissemos, o louvor pode ser expressado por meio da voz, que seria a música cantada, e por meio dos instrumentos. Se não há um equilíbrio entre voz e instrumentos, nós podemos causar um agravo à liturgia do culto. Instrumentos que estão muito altos, o som está muito alto, ou a voz está acima do instrumento, e coisas desse tipo pode causar um mal-estar nas pessoas que estão presentes. A gente chama isso de cansaço auditivo. Quando nós causamos cansaço auditivo, nós prejudicamos as demais ações, os demais atos da liturgia de um culto. Nós temos instrumentos como instrumentos de sopro. Qual é o exemplo de um instrumento de sopro, pastor? Temos a flauta transversal, o saxofone. A flauta, o saxofone. Clarinete, que mais? Gaita. Instrumento de percussão, pastor. Nós temos a bateria, o carrom, tamborim. Um instrumento de cordas. Violão, violino, cello, harpa. Quais são os instrumentos harmônicos? Nós temos os mais comuns são violão e teclado.
o piano. Todos esses instrumentos podem ser usados dentro de uma liturgia. Isso depende muito de que segmento religioso nós estamos falando. Por exemplo, nos segmentos tradicionais é muito comum a proibição das baterias em cultos. Então as pessoas não usam esse instrumento de percussão, tendo em vista o som muito alto que pode fazer. Algumas igrejas não utilizam. Outras igrejas não utilizam, por exemplo, instrumentos como flautas e saxofone, acabam utilizando apenas o violão, que são os instrumentos de corda. Então, depende muito do segmento religioso ao qual nós estamos nos referindo. Isso depende muito de igreja para igreja, e a gente precisa ter essa sensibilidade e o respeito. Cada segmento tem o seu estilo, tem a sua maneira de conduzir isso. Isso tem a ver com uma pergunta que fizeram aqui. Eu esqueci o nome da pessoa, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele perguntou se é permitido palmas, danças e dinâmicas. Depende muito do segmento religioso. Por exemplo, as Assembleias de Deus, principalmente as Assembleias de Deus no segmento de missão, que provém da Igreja Assembleia de Deus de Belenzinho. A Assembleia de Deus de Missão, ela não admite palmas nos cultos. As palmas são consideradas louvores aos homens, então não se bate palmas. Há outros segmentos assembleianos que admitem as palmas. A Assembleia de Deus de Madureira, de uma forma geral, admite o uso de palmas na expressão de louvor. E isso vai acontecer com outros segmentos religiosos, tanto católicos como evangélicos protestantes. Cada segmento vai adotar um estilo, uma maneira de conduzir isso. Algumas igrejas não admitem a dança, outras já têm a dança como uma expressão de louvor também. De maneira que, quando nós falamos sobre o louvor como o louvor como um instrumento para nós expressarmos a nossa alegria, a nossa gratidão, até mesmo a nossa adoração, esse louvor ele é plural. Então nós precisamos entender que cada segmento vai adotar um estilo diferente para conduzir ou para utilizar esse instrumento chamado louvor. A pergunta foi do Carlos Javier. Carlos Javier. Muito bem, seja muito bem-vindo, Carlos. Está conosco também o Romualdo, o Cláudio. Quem mais está aí, pastor? O Charles, a nossa irmã Leni, Edilson, sejam todos bem-vindos. Eu vou falando o nome de vocês à medida que nós formos. O Paulo também está aí, seja muito bem-vindo. A Anne, pastora Noemi. A Anne, pastora Noemi. O Antônio, né? Antônio, o nome dele? Antônio. Maria Cavalcante. Maria Cavalcante está conosco, sejam todos bem-vindos. Queridos, quando nós falamos sobre estilo de louvor, nós não encontramos na Bíblia uma base para um único estilo de louvor. Por isso eu digo para vocês, nós temos muitos segmentos religiosos e cada segmento religioso vai interpretar e vai adotar um estilo de louvor. Não existe na Bíblia uma receita para um único estilo de louvor. Não há. Há um teólogo muito famoso que diz o seguinte, o nome desse teólogo é Basden. Ele diz: nós podemos classificar o louvor em louvor litúrgico, louvor tradicional, louvor avivado, louvor e adoração e louvor facilitador. Nós vamos ver cada um desses estilos de louvores para que a gente possa compreender um pouco melhor a visão desse teólogo. Em 1 Coríntios, capítulo de número 14, verso de número 26, nós encontramos o apóstolo Paulo nos falando sobre como as reuniões deveriam acontecer, ou aconteciam, melhor dizendo. 1 Coríntios, capítulo de número 14, verso de número 26. O texto bíblico nos diz que quando nós nos reunimos, 1 Coríntios 14, verso de número 26. Quando nós nos reunimos, um tem salmo, outro tem doutrina, um traz revelação, outro traz a língua e o outro traz a interpretação. Que tudo seja feito para a edificação. Paulo diz que isso acontecia nas reuniões daquela época, né? Então, cada um tinha algo a contribuir, a oferecer em um culto. Em Atos, capítulo de número 2, verso de número 42,
nós encontramos uma maneira de cultuar liturgicamente que aconteceu naquela época, mas que não precisa necessariamente ser adotado como um costume a partir apenas desse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Preste bem atenção. Na doutrina dos apóstolos, que é o ensinamento, na comunhão, que é a convivência em comunidade, e no partir do pão, que seria uma representação da ceia, e nas orações. Todos estavam fervorosamente nas orações. Nós temos esses dois textos bíblicos que nos falam sobre alguns procedimentos ou ações que podem acontecer em um culto. Essas ações não significam dizer que Paulo estava propondo uma liturgia e essa deveria ser a liturgia, e nem que Atos dos Apóstolos, Lucas, ao escrever o livro de Atos, estava propondo uma liturgia cultica. Ele apenas estava relatando como as coisas estavam acontecendo naquela época. De acordo com Basten, um culto litúrgico, ou melhor dizendo, um louvor litúrgico, costuma ser o louvor mais tradicional. Algumas igrejas tradicionais, dentre elas igrejas presbiterianas, igrejas metodistas protestantes, igrejas menonitas, igrejas batistas mais tradicionais, costumam utilizar apenas o órgão no culto como instrumento de louvor. E geralmente os louvores são conduzidos pelo cantor cristão. Nós temos um inário, que seria como a harpa cristã utilizada na Assembleia de Deus, e por esse inário canta-se, manifesta-se o louvor cantado com um instrumento acompanhando. Nesse tipo de louvor litúrgico, valoriza-se muito a reverência, como em Isaías capítulo, uma das referências bíblicas utilizadas para fundamentar esse tipo de louvor é Isaías capítulo de número 6, verso de número 1 ao verso de número 9. Aponta para os seguintes passos: uma adoração, o louvor é instrumento para a adoração; uma confissão, o louvor é um momento em que nós podemos nos confessar; um perdão e dedicação. O louvor é um instrumento para que nós possamos promover o perdão e possamos promover uma dedicação, uma devoção das pessoas a Deus. Nós temos também o louvor tradicional. O modelo bíblico enfatizado nesse tipo de louvor são as cartas paulinas, as cartas que Paulo escreveu aos Efésios e aos Colossenses. Esses louvores têm como objetivo enfatizar a Cristo, são os louvores cristocêntricos. Há igrejas que não permitem que outro tipo de louvor seja cantado que não mencione a obra de Cristo. São louvores tradicionalmente cristocêntricos. Cristo é o centro de tudo que está sendo cantado. E aí nós voltamos àquilo que o pastor Rafael falou. Nós temos louvores que são louvores proféticos, que são mensagens cantadas para a igreja. Você poderia dar um exemplo, pastor, de um louvor profético, mensagem cantada para a igreja? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Você percebe que a letra dessa música, ela é cantada como um louvor na igreja, mas é uma mensagem para as pessoas que estão participando. Não é um louvor destinado, não é um louvor em formato de adoração. Ou seja, ele não exalta a grandeza de Deus e o poder de Deus e quem é Deus. Na verdade, é uma mensagem para todos que estão presentes. Nós temos também um outro estilo de louvor, segundo Basten, que seria o louvor avivado, que são expressões mais informais, mais exuberantes, mais entusiásticas. Esse tipo de louvor encontra-se geralmente no meio pentecostal e neopentecostal, onde há uma abertura para uma expressão mais livre. Então nós vamos encontrar louvores proféticos, como esse que o pastor acabou de cantar. Nós vamos encontrar louvores evangelísticos, que são mensagens bíblicas cantadas,
e nós podemos cantar, por exemplo, um trecho bíblico para evangelizar alguém. Nós vamos encontrar também louvores contemporâneos no meio desse estilo de louvor avivado, que seriam os louvores mais agitados, mais animados, né? Hoje nós temos um segmento religioso muito próximo do coach, né? Que seria o treinamento, mensagens de autoajuda. Aqui também se encaixariam esses tipos de louvores, né? Esses louvores contemporâneos, como o pastor Marvel falou que é um estilo coach, porque ele é pensado nos mínimos detalhes para atrair atenção e para trabalhar o emocional das pessoas. Então, comprovadamente existem determinados tons, determinadas notas musicais que fazem com que as pessoas se emocionem com mais facilidade. Então, isso acontece muito com acontece muito com músicas românticas, por exemplo. A música está diretamente relacionada às emoções. Se você ouvir, por exemplo, o som dan 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 dan, você automaticamente vai remeter a um tubarão, por exemplo. Se você ouvir o som cri 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 cri, você vai associar um filme bastante antigo que talvez você nem tenha assistido, mas você associa. Então, da mesma forma acontece com outras melodias. Você vai perceber que muitas dessas músicas contemporâneas têm a melodia extremamente parecidas. Então é o tom, tanto que isso é prejudicial para quem, por exemplo, tem uma voz muito grave. Você vai ver que no mundo gospel tem pouquíssimos hinos graves, porque esse tom do médio para o agudo é comprovadamente o tom que mais mexe com as emoções das pessoas. Então essa música secular ela é preparada com esse intuito, mexer com as emoções, e é uma letra que ela é repetitiva, como uma propaganda, né? E te vende uma mensagem. Muito bem. Geralmente esses louvores, esse estilo de louvor chamado de estilo de louvor avivado, encontrado muito no meio pentecostal e neopentecostal, ele é fundamentado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e dá ênfase a uma pregação evangelística, a uma mensagem cantada. Lá em Atos, capítulo de número 2, nós encontramos a pregação do apóstolo Pedro, uma pregação, salvo me engano, nessa primeira pregação ele ganhou 3.000 almas ou 2.000 almas, eu não me lembro bem ao certo, depois vocês verifiquem, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a pregação que o apóstolo Pedro fez. Esses louvores fundamentados em uma mensagem evangelística, uma mensagem cantada. E nós encontramos, segundo Basten, o louvor-adoração. O que seria o louvor-adoração? Esse louvor-adoração é um estilo de louvor contemporâneo também. Hoje tem ganhado muita força no meio neopentecostal. E esses louvores, eles têm o intuito de mexer com as emoções das pessoas. Como disse o pastor Rafael, o louvor está associado diretamente às emoções das pessoas. E aí há toda uma técnica que é empregada para que esses louvores tenham o seu efeito, cumpram o seu objetivo. Dentre elas está a questão do tom. Qual o tom que mais mexe com as emoções das pessoas? É o tom grave? Seria algo mais agudo? Seria entre o agudo e por aí? Do médio para o agudo. Do médio para o agudo, né? Qual seria o tom que mais mexe com as emoções das pessoas? Então nós encontramos, por exemplo, harmonias que são muito melancólicas, né? E tentam envolver as pessoas emocionalmente. Esse é o objetivo, envolver as pessoas emocionalmente. O que há de preocupante, segundo Basten, nesse tipo de louvor, é porque às vezes as pessoas ficam tão envolvidas com a melodia do louvor que elas se esquecem de prestar atenção na letra do louvor. E às vezes, envolvidas com a melodia, as pessoas acabam ouvindo mensagens que não são bíblicas, que não são proféticas, que não são cristocêntricas e que não têm, na verdade, sentido algum. São mensagens vazias, mas a melodia é muito bonita e as pessoas se envolvem com a melodia. E nós sabemos muito bem que a música nos envolve com muita facilidade. Acredito que todos vocês já tiveram a experiência de estar em um momento de culto
em um momento de reunião para oração, em uma missa, e de repente quando começa uma música, às vezes involuntariamente o seu pé começa a mexer, você começa a bater o pé, ou então começa a se mexer, isso vai envolvendo a gente. Então nós somos envolvidos emocionalmente pela melodia da música. O perigo é, nós não podemos nos esquecer que devemos, enquanto cristãos, fazer uma análise muito sóbria da letra de cada música. Porque se não fazemos essa análise e colocamos a música ou cantamos a música só porque ela tem uma melodia bonita, nós corremos um sério risco de estarmos sendo cativados por mensagens que podem ser ruins, podem ser maléficas para a nossa vida. Tá? Então tome muito cuidado quanto a isso. Basden também diz que existe o louvor facilitador. O que seria o louvor facilitador? É aquele que tem como objetivo levar os cristãos à adoração. Segundo Basden, esse é o louvor que deve casar com a liturgia de todos os cultos. O louvor, quando casa com a liturgia do culto, ele entende que todos os atos de um culto, de uma missa, de uma reunião, têm como objetivo a edificação das pessoas que estão presentes, conduzindo essas pessoas ao êxtase espiritual que só acontece quando nós conseguimos adorar. A adoração é o objetivo principal do louvor. Em Atos, capítulo de número 17, no verso de número 16 e 34, nós temos uma passagem bíblica que nos ajuda a refletir sobre isso. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, verso de número 16 em diante. Diz assim: enquanto Paulo estava em Atenas, ele discursa dizendo: o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que encontrava ali. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer essa tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Paulo tinha uma doutrina concisa, convicta. Paulo cria em Cristo. Ele mesmo chegou a dizer aos coríntios, dizendo que quando ele foi ter com eles, a única coisa que quis saber foi sobre Cristo e este crucificado. Paulo tinha como fundamento uma mensagem cristocêntrica. Nós encontramos, por exemplo, quando Paulo estava preso e em oração Paulo e Silas cantam ao Senhor, e a Bíblia nos diz que por meio do seu louvor as cadeias se abriram. É facilitador, o louvor facilitador é aquele que promove na vida das pessoas uma mudança. O louvor facilitador é aquele que promove na vida das pessoas o êxtase espiritual que faz com que elas se convertam a Deus, reconheçam as obras de Deus e reconheçam quem é Deus. De fato, nós voltamos à ideia do louvor sendo o instrumento para tornar o culto cristocêntrico. Guarde essa palavra. O culto precisa ser cristocêntrico. Pastor Rafael, quer acrescentar algo? Eu vejo a música ela não tem uma única função, né? A música, de uma forma geral, ela tem diversas funções. Ela pode te trazer momentos de alegria, ela pode também servir também para um momento de melancolia. A música está diretamente relacionada à memória também. Então, uma música que a mim traz tristeza, a outra pessoa pode trazer alegria. Em relação a isso, fica aí a dica para os pais, né, que vocês têm filhos. Que memórias você está criando para os seus filhos com as músicas que você tem ouvido? Né? A criança ela é uma esponja, então ela absorve tudo que está no ambiente. Então, crie boas memórias.
permita que ela tenha acesso a músicas com letras de qualidade, com melodias bem elaboradas, desde a gestação. A música dentro da igreja, dentro de um culto, ela tem que ter uma função específica, que é levar as pessoas ao louvor, é levar as pessoas ao momento de adoração. Não só... assim como também pode ser um momento de alegria, vamos celebrar. A gente tem o costume de cantar hinos bastante alegres depois da ceia, por exemplo. Porque é um momento de celebração. O momento da ceia, a preparação toda para ser um momento de contrição, de confissão, de reconciliação, né? E aí a gente participa da ceia, que é um momento, que é um ato tão bonito, que tem uma importância grande para nós, e quando tudo isso acaba é o momento de cantarmos um hino alegre. Então também tem essa função, tem a função de evangelização, tem a função de conduzir as pessoas à adoração, de preparar o coração das pessoas para receber a semente que é a palavra, para fixar essa mensagem. Quando se canta depois da pregação um hino que tem uma letra relacionada ao conteúdo da pregação, isso ajuda a fixar essa informação, esse conhecimento. Aqui, queridos, eu achei a referência a Atos, capítulo de número 16, no verso de número 25, que diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Paulo e Silas estavam aprisionados, tinham sido açoitados, estavam em oração e cantavam louvores. E a Bíblia diz que à meia-noite, de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Esse é o objetivo do louvor. O louvor precisa conduzir as pessoas a uma libertação. As cadeias precisam ser quebradas. Então, revisando aqui, segundo o teólogo Basden, os tipos de louvores que nós podemos encontrar. Louvor litúrgico, pastor Rafael pode escrever para a gente, louvor litúrgico, louvor tradicional, louvor avivado, louvor e adoração e o louvor facilitador. Litúrgico, tradicional, avivado, louvor e adoração e facilitador. Esses são os estilos, são os tipos de louvores que nós podemos encontrar nas mais diferentes ramificações do cristianismo, sejam elas protestantes, católicas. Dentro do catolicismo nós também temos várias vertentes, nós temos o movimento carismático, nós temos o caminho, são vários segmentos que interpretam e acabam aplicando um estilo de louvor um pouco diferente. O Diácono Charles está perguntando se uma reunião é composta apenas de hinos, pode ser considerado um culto? Sim, claro. Depende muito do tipo de música, de louvores que vão ser colocados. Pode sim, sem problema algum. Nós podemos, por exemplo, ter louvores que são proféticos, seria a mensagem cantada. Nós podemos ter louvores que são cristocêntricos, que são voltados para conduzir as pessoas à adoração, à meditação, à reflexão, ao arrependimento. Então pode-se sim constituir um culto de louvor. Eu não vejo o porquê não. Isso acontece em várias igrejas, né? Dentro disso está também o papel do ministro de louvor. Eu falo ministro de louvor porque o ministério de louvor, uma banda, um grupo de música, tem vários atores, né? Cada um tem um papel. Porém, quem está na frente tem um papel bastante importante no sentido de são essas pessoas, é essa pessoa que vai conduzir a igreja, né? Com auxílio de todos os demais. E é importante entender que tipo de louvor é esse, que tipo de música, qual o propósito, porque isso muda a postura também de quem está lá na frente. Se eu sou convidado para cantar em uma igreja e geralmente eu sei o tema do congresso, o tema do culto, e aí eu penso num hino que tenha algo a ver com esse tema, ou se não tiver um tema específico, eu escolho um hino e
tenho mais 2, por exemplo, de reserva, para quem sabe eu mude de ideia durante o culto, para me alinhar ao que está acontecendo ali. Em relação à postura, se você está cantando com um hino congregacional, você precisa deixar que a igreja cante, você precisa falar com a igreja, você precisa olhar para a igreja. Você não pode, por exemplo, fechar os olhos, passar o hino inteiro com os olhos fechados. Se eu sou convidado para cantar numa igreja eu sozinho, eu posso cantar com os olhos fechados, porque o mais importante é o que as pessoas escutem. Então é uma apresentação minha, é um hino que vai ser, quem sabe, com melismas, com mudanças, com modulações, com vibrato. E eu vou usar toda a técnica que eu conhecer para passar a mensagem da música. Um cantor, nesse caso, é como um ator, ele é um intérprete. Eu estou interpretando uma canção e eu vou usar todas as ferramentas ao meu alcance para que essa mensagem seja passada. Enquanto ministro de louvor, eu não posso fazer isso. O ministro de louvor, juntamente com todos os outros componentes, ele precisa conduzir a igreja a esse momento. Então, além de passar a mensagem para a igreja, eu preciso ter aquele contato visual com as pessoas. Eu preciso perceber a igreja. Até porque eu posso prolongar essa canção, repetir uma coisa que eu não tenho como fazer com playback. Com uma banda eu posso repetir o refrão, eu vou chamar a próxima estrofe, vou alongar ou posso também encurtar. Quem sabe essa música não está causando o efeito ideal, a música não está boa. Eu encurto essa música e vou para a próxima. Então o ministro de louvor ele não pode ficar com os olhos fechados. O ministro de louvor precisa olhar para a igreja e precisa olhar para os componentes, para quem toca, para quem está cantando ao seu lado. Precisa ter essa sensibilidade para conseguir usar essas estratégias, porque realmente, de fato, você vai conduzir. Às vezes você pode, por exemplo, cantar ensaiamos a música. Ó, quão bom e quão suave é. Então, ensaiamos de um jeito. Quem sabe, na hora do culto eu posso pedir para que essa fique mais rápida, ou tirar mais lenta. Tudo isso para que a igreja seja conduzida para um momento que a gente está esperando. Queridos, dentre esses tipos de louvores listados aqui por Basden, nós falamos sobre o louvor litúrgico, o louvor tradicional, o louvor avivado, o louvor e adoração e o louvor facilitador. Há igrejas que conseguem e há segmentos religiosos que mesclam esses estilos de louvores e mesclam em determinados eventos. Por exemplo, nós temos um congresso que vai ser especificamente voltado para louvores contemporâneos. Então, nesse evento, nessa conferência, nesse encontro, as pessoas vão estar focadas em louvores que sejam contemporâneos com uma mensagem evangelística. E, em outro determinado momento, em cultos que são mais cerimoniais, por exemplo, um culto de ceia, a celebração de um batismo, a celebração de casamento, nós vamos então mesclando, utilizando um pouco de cada um desses tipos de louvores para que eles se encaixem em todas as liturgias possíveis dentro de um segmento religioso. E há igrejas que escolhem apenas um tipo e essa escolha vai ser aplicada em todos os seus eventos, em todo o seu trabalho. Tá? É importante que nós tenhamos sempre aquela consciência que falamos na aula passada. Temos de respeitar. Ainda que nós não gostemos do estilo, do tipo, se aquilo foi adotado por um segmento religioso e você está com uma visita, está conhecendo, eu convido você ao caminho do respeito, nada de intolerância e nada de se sentir dono da verdade. O meu jeito é o mais correto, a minha maneira é a mais correta. Nós encontramos, por exemplo, um estilo de louvor que há muito tempo já não se ouve nas igrejas, que são salmos cantados. Muitos salmos são cantados dentro de igrejas protestantes
igrejas católicas e outros segmentos cristãos, as pessoas cantam os salmos ao invés de lê-los. É um estilo de louvor também que nós podemos, que nós encontramos também nos segmentos religiosos, em especial segmentos cristãos. O salmo cantado, ok? Eu me esqueci agora qual é o termo que nós usamos, técnico para isso, mas explicando para vocês é isso, é cantar o livro de Salmos, cantar os Salmos. E tudo isso faz parte do desejo humano de se expressar diante de Deus. Nós precisamos entender isso. Eu acho tão interessante quando nós estudamos o livro de Salmos, porque toda a Bíblia, com exceção do livro de Salmos, é uma mensagem de Deus para nós. Mas o livro de Salmos é o único livro da Bíblia que é uma mensagem do homem para Deus. Você já parou para pensar nisso? Todos os demais livros da Bíblia são uma mensagem de Deus para os homens, para a humanidade. Mas o livro de Salmos é uma mensagem da humanidade para Deus. É o único livro que tem essa característica. E a gente precisa aprender muito com o livro de Salmos, a nos expressarmos diante de Deus. Foi um prazer ter estado com vocês. Alguém mais tem dúvidas, tem perguntas, podem fazer. Nós vamos terminar com a leitura do Salmo de número 150. Lembrando, o livro de Salmos não tem capítulo. Nós chamamos de número, porque o livro de Salmos é um inário. Então nós dizemos Salmo de número 150. Salmo de número 150 diz assim: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o com o som da trombeta. Louvai-o com o saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Louvai ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Que Deus em Cristo vos abençoe. Obrigado pela sua presença hoje na nossa aula.